quarto para as 9 e ainda está bem calor. Update, não está fácil para andar de moto. Eu queria ir para muito mais longe, mas ontem com o calor só consegui pegar na moto às 5 e tal. Hoje saí agora às 6 e tal, parei aqui só para abastecer que estava cheio de fome. E pá, já são 7 horas agora. Pá, eu gostava muito de fazer uma volta maior, bem maior com a moto, mas infelizmente não vai dar. Pá, não tenho muito tempo, está mesmo muito calor, uma cena absurda. Vou agora ali até à Rábida um bocadinho, que é assim o sítio com curvas mais perto que eu tenho aqui, só para mostrar um bocadinho do comportamento da moto em serra no modo desportivo. Ontem foi o dia de off-road, eu não estava minimamente à espera de fazer o tipo de caminhos que fiz, até porque fui assim, ténisinho e calça de ganga. Se vocês gostam da forma como eu faço este tipo de demonstrações mais detalhadas, a nível mecânico, a nível de geometria, a nível de comportamento, não ando aqui só de... E a moto é muito gira, e é muito fixe, anda motor. Pá, eu quero mesmo transmitir a melhor análise possível e existe muito trabalho de casa antes de pegar em cada moto. Epá, mas se vocês gostam da forma como eu faço as coisas, quero-vos mesmo pedir para partilharem, e apoiem a cena, se faz favor, porque se não for com a vossa ajuda, pá, eu não vou chegar a lado nenhum, é mesmo assim. Bem, antes de chegar ali à Rábida, vou aproveitar agora aqui este trânsito mais lento para falar aqui de alguns aspectos que eu ainda não mencionei. Um deles é fundo do painel. Por favor, QJ Motor, façam aí um update ao design aqui do painel, porque isto está horrível. Quando ele muda para preto, dá para escolher entre branco ou preto, ele é sensível automaticamente, mas dá para escolher sempre branco ou sempre preto. Horrível. Aqui à frente temos carregador USB e USB-C. Deste lado temos a ficha para o isqueiro. Aqui nos risers para o guiador temos aquele sistema aqueles tipo sinoblocos para anular vibrações excessivas. As manetes ambas têm afinação. Aqui as proteções dos punhos bastante sólidas. Malta, impecável, uma segurança, uma confiança. A nível de condução, a posição é muito confortável. Os pés a pés são bastante largos, são muito fixes, dão uma base muito bacana. Para conduzir em pé, eu por acaso, esta moto está mesmo à minha medida. Eu vou com as pernas direitinhas, os braços também esticados, consigo ir numa posição, uma posição descansada, em pé. Às vezes quando vamos muito tempo sentados, depois precisamos de esticar um bocado, fico numa posição muito natural, muito confortável. Para pessoal mais alto, dá para subir aqui o guiador, mas já vai fazer uma boa diferença aqui no controle da moto, no guiador. Brutal! Brutal!
Isto é bem estranho o que eu vos vou dizer. Mas a moto quase que tem um comportamento de tipo supermotardo. Porque eu ao entrar em curva, se eu tirar o peso da roda de trás e insistir bem no travão, a moto começa ligeiramente a entregar a traseira. Isto pode soar um bocado mal. Mas nós aceleramos e ela... Os bancos desta moto, tanto do condutor como do pendura, são de um conforto brutal. Só gostava que vocês se sentassem aqui para sentir como é que estes bancos vos aconchegam o fofinho. A largura aqui da estrutura da moto, aqui no meio das pernas e do depósito. Sentado é super tranquilo, né? Em pé, para off-road, se quisermos trancar a nossa posição na moto, assim numa postura mais de ataque, por exemplo, eu consigo me inclinar ligeiramente para a frente, trancar a minha posição com as pernas, com os joelhos e... aí. Controla-se muito bem a moto. Eu estou em pé, só a segurar a minha posição com as pernas, mas eu já vou tentar fazer isto ali numa descida. Depois aqui temos os punhos aquecidos, temos 3 estágios de aquecimento, 1, 2, 3. Eu não vou sequer experimentar, peço imensa desculpa, mas se fosse para arrefecer os punhos eu experimentava, ou para arrefecer o banco. Aquecimento do banco também aparece aqui indicado, aquecimento 1, 2, força 3, também não vou experimentar, peço imensa desculpa, meus senhores. Pronto, então, algo que eu considero muito chato nesta moto é isto. Para conseguirmos aceder ao menu e fazer alterações, temos que ter a moto parada. Pode estar ligada, mas tem que estar parada. Pelo menos eu não tenho conseguido de outra forma. Não só seria maravilhoso se a KJ conseguisse lançar aqui um update qualquer para tratar deste fundo tenebroso. Pronto, então, aqui carregamos para aceder ao menu. E há mais uma parte chata que é, nós para controlarmos aqui os campos só conseguimos andar para baixo, nunca conseguimos andar para cima, porque se carregarmos aqui nesta tecla, ele vai nos mandar para, é como se fosse um enter. Pronto, então conclusão, temos que andar sempre para baixo, sempre para baixo, sempre para baixo. Interface, temos o preto, o branco, o automático, eu deixo no automático. Informação, Bluetooth, GPS, page down, sim, porquê? Porque eu quero tração de controle fechado, não quero tração de controle, modo, agora vamos meter modo desportivo e o ABS, vamos meter off-road, que é um ABS off-road, não é ligado ou desligado, é ABS off-road. Make sure ABS is off. Temos de... vamos nós outra vez. Off-road, sim, temos de carregar aqui durante algum tempo. Pronto, está off. E pronto, e outra coisa que eu também não gosto, ele só desliga o ABS atrás. E o ABS à frente é ativado muito cedo. Pronto, se eu já conseguisse fazer aqui um update, era brutal. Surreal, brutal. Olha, traseira a fugir, lá está. Eu tenho o ABS ligado, sem ABS e sem controle de tração. Esta aqui não gosto de me esticar muito. Às vezes já aqui o pessoal a dar a volta. Gosto muito do conforto da moto em modo rolante. É muito confortável, é mesmo muito confortável.
potência do motor. Esta moto é SRT 600, mas o motor é um 550 cm3. Se não estou em engano, é o mesmo motor que equipa a SRV, que é a SRV 550. Só que na SRV 550 a moto é mais pequena, a moto é mais leve. Eu acho que a transmissão também é ligeiramente mais curta. Não estou a falar de caixa, não estou a falar de relação de caixa, estou a falar de transmissão. Transmissão eu creio ser ligeiramente mais curta. Isso também acaba por dar a sensação que a moto é mais rápida e acaba por se tornar mais rápida, mas depois em velocidade de estrada, velocidade de ponta é mais limitada. Neste caso, nesta moto, eu não vou garantir. Eu acho que se nota a moto ligeiramente mais macia comparando com a SRV 550, talvez, não só pelo peso também, mas o que é que se passa aqui? Nada. Acho que acaba por se sentir que a moto é ligeiramente mais macia, talvez por causa de uma transmissão mais longa. Isto é o que eu acho. Anda a máquina. Pronto, isto depois, a nível de potência, para a moto se tornar mais engraçada nestas brincadeiras, tínhamos que, eu diria, baixar um dente no pinhão de ataque, mas muito sinceramente eu acho que está visto. Aqui nesta reta 140 km/h eu digo que é o máximo de velocidade de cruzeiro confortável para o motor. E esta carenagem para mim é mais que suficiente. Eu ali aos 150 não senti força assim em demasia a ser aplicada aqui no capacete. A moto direitinha, sem vibrações, impecável. Em curva, fiz o pneu todo. Estou a besbílico. Pronto, depois pequenos ajustes, como ajustes de suspensões, para o nosso peso, para a nossa altura, guiadores, etc, etc. Mesma história do pinhão de ataque. Depende muito do que é que nós vamos fazer. Se vamos fazer viagens longas, não se mexe no pinhão de ataque. Se queremos a moto mais para o off-road e andar assim a brincar em serra, aí sim, baixamos na boa, baixamos um dente no pinhão de ataque. Gosto do pormenor aqui dos piscas da frente, fica muito fixe e em estrada nota-se bem, espalha bem a luz. A moto é muito gira. A única coisa que não me agrada é isto aqui em vermelho, mas nada que trocar a cor não resolva. Eu não sei como é que eles conseguem meter estas motas a sair de fábrica com a norma já Euro 5 com um bafalhão destes. Pronto, então parece que 15 euros deu para 175 km. Desses 175 km a condução mista, em que exatamente, vai aqui, condução mista em que fiz maioritariamente off-road, e off-road não é muito amigo de consumos porque faz-se muito
Por isso, acho que está bom.